Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alexandre Sugimoto, vim aqui retornar dar a segunda aula de geometria analítica. A gente começou com o conceito de vetores, apresentei uma situação, um problema, a gente vai retornar ela e tentar resolver usando os conceitos de vetores. Então a gente hoje finaliza o estudo dos vetores e vamos apresentar algumas operações aqui bem legais, aqui uns exemplos para vocês entenderem na prática. Tá? O cálculo, na aula passada foi praticamente só teoria, mas são fundamentos, conceitos fundamentais, cruciais para a gente poder, como eu comentei, entender como que a gente define a equação da reta, a equação do plano. Por isso que os conceitos de conjunto LDLI são muito importantes. Tá? Mas agora a gente volta um pouquinho para fazer alguns exemplos mais práticos. Certo? Então, vetores, parte 2, unidade 1, parte 2, Então, retomando aquele problema lá no início, nós tínhamos ali um menininho, um adolescente, um homem, um adulto, que estavam puxando ali uma argola ali, e a pergunta é, para onde que vai essa argola, Então, claro, eu coloquei algumas perguntinhas para nós pensarmos um pouco, para qual direção a argola irá se deslocará? Então, é possível prever para onde ela vai? Quais os fatores que influenciam seu deslocamento? Podemos afirmar que essa argola vai se deslocar? De repente ela pode ficar parada, Por que não, Porque sim, por que ela vai se deslocar? Então, para a gente responder isso aqui, a gente precisa definir uma coisa que não é algo escalar, uma coisa que a gente precisa, o número não é o suficiente, tá? Então a gente precisa de algo mais que a gente define que é o vetor, porque além do número a gente tem que mostrar uma direção e um sentido, Porque se todos os três meninos não estivessem puxando para o mesmo lado, para a direita, vamos pensar assim, então, claro, obviamente que a argola ia para o lado direito, Então, mas aqui a gente tem situações, cada um está para algum lado, então, na verdade, por isso que a gente precisa do conceito de vetores, tá certo? Para poder formalizar, explicar esse probleminha, Então, para resolver esse problema, primeiro a gente precisa de mensurar as grandezas, Então, as forças aplicadas, ou seja, o módulo, então, saber a direção, ou seja, a inclinação ali, segundo referencial, e o sentido, para onde está. Que a gente pode até pensar num plano cartesiano, num plano mesmo, que a gente está olhando de cima, Então, a gente precisa desses três conceitos. Por isso, a importância do conceito de vetores, Então, tudo que se move, se locomove, Então, a gente está aplicando alguma força, uma determinada força, tá? Que tem velocidade, Bom, então aqui, coloquei agora o conceito de vetores aqui, tá? Para as três pessoas que puxam a argola. Aí, eu coloquei F1, F2 e F3. Então, eu formalizei aqui, estou mensurando, estou dizendo que a força do menininho que ele está aplicando equivale a esse tamanho aqui, tá? Esse módulo, Tem essa direção e esse sentido. Já o adulto ali para baixo, então ele tem esse tamanho aqui. Então, eu estou dizendo, estou definindo, a gente está mensurando a força dele. E o adolescente é o que está fazendo a menor força, Então, não necessariamente o adulto vai puxar com mais força. Ele pode fazer uma força pequena, Tudo bem? Então, aqui a gente já formaliza, dá ali o sentido do vetor para poder responder. E daí, para responder isso aqui, o que a gente vai fazer? Se eu tenho três forças atuando sobre um corpo, quem que vai ser? Para onde que ela vai? A gente usa a regra da soma, no caso do polígono fechado, e o vetor soma vai ser o vetor que equivale a esses três vetores ao mesmo tempo, ou seja, para onde que a argola vai. Tá? Então, fazendo a soma de F1 mais F2 mais F3, este aqui é o vetor soma, é a força resultante. Portanto, a argola ela vai bem fraquinha para cima e um pouquinho ali para cima, tá? Então, aqui está definido a força aqui, conforme foi pedido ali, tá certo? Então, tá, F1, F2 e F3. Então, essa aqui é a regra do polígono fechado, tudo bem? Então, a gente usou uma aplicação aqui bem básica, Claro, tudo, na verdade, está sujeito à força. Por exemplo, só para a gente pensar um pouquinho, Eu tenho um celular que está aqui na minha mão. Ele não está subindo nem descendo, ele está parado. Por quê? Existe uma força da gravidade que puxa para baixo, só que tem a normal que anula ele, de modo que eu somo uma com a outra, cancela, dá o vetor nulo. Porque se a força que puxa para baixo não tivesse alguma coisa para devolver, ele ia para baixo. Se não tivesse uma força que puxando para baixo, ou só a normal, ele ia subir. Então, por isso que a gente tem todos esses conceitos, principalmente relacionados a física, tá? Conceito dos vetores. Bom, então a força resultante corresponde à soma e equivale às três forças aplicadas sobre a argola. Já comentei sobre isso. E agora nós vamos para os exemplos do livro, alguns exemplos resolvidos estão lá no livro, outros não, e eu vou
resolver alguns probleminhas aqui. Então, muita atenção aqui agora nos slides, que eu vou conversando e vou falando e vocês têm que enxergar o que eu estou vendo, tá? Essa aqui é o desafio da gente dar aula no IAD. Então, sejam ABCD vértice um paralelogramo, MNOP pontos médios de segmentos AB, BC, CD e DA, respectivamente. Escreva o vetor AC em termos dos vetores AP e AM. Então, vamos lá. Eu tenho um vetor AC e eu quero escrever esse vetor AC em termos do vetor AP e vetor AM, tá? Então, na verdade, a pergunta é, escreva o vetor AC como combinação linear dos vetores AP e AM, tá? Então, eu quero escrever esse vetor do meio como combinação linear daqueles outros dois, tá? Então, é isso que nós faremos. Então, para isso, a gente vai usar os conceitos de vetor. Então, como que o vetor AC vou escrever ele como soma de AP com AM. Olha só que legal. Então, eu tenho o vetor vetor AC, e vou escrever ele em função de AM e PM. AP e AM. Então, o vetor AC. Quem que é o vetor AC? Eu posso escrever ele como a soma de AD mais DC. Vocês concordam comigo? Então, o vetor AC, que é o inicial, ele é a soma de dois vetores, AD mais DC. Certo? Agora vamos com calma. O que mais? O vetor AD, que eu estou circulando aqui, eu posso escrever ele como, o vetor AD, eu posso escrever ele como soma de AP mais PD, tá? Então, o vetor AD é AP mais PD. Então, o vetor AP é AP, AD é AP mais PD, certo? Bom, agora vamos ver aqui, o que eu escrevi? Então, o vetor PD, que eu estou circulando aqui, ele vale AP. Verdade, professor? Vamos ver aqui, o vetor AP, o vetor PD é a mesma coisa que o vetor AP, ou seja, tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Bom, mais AP vai dar 2AP, certo? E agora vamos olhar aqui, acho que o vetor DC. Quem que é o vetor DC? O vetor DC, ele é a soma de dois vetores. Então, o vetor DC, ele é DO mais OC. Então, eu escrevi esse vetor DC grandão como soma dos dois menorzinhos ali, que tem o mesmo tamanho. Mas quem que é esse vetor DO e OC? O vetor DO e o vetor OC são justamente os vetores AM, são paralelos, têm o mesmo modo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, esses são vetores AM e AM. Ou seja, AM mais AM, 2AM. Então, 2AP. Então, o vetor AC é 2 vezes AP mais 2 vezes AM. Então, a combinação linear fazendo aqui é o número 2. Tá? Então, portanto, o vetor AC em termos de AP, em termos de AM. Certo? Como queríamos demonstrar aqui. Ok? Então, AP é B. Isso. Então, fechou aqui. Acabou aqui. Outro exemplo, né? Se A e B são esses pontos e V é AB, então quanto que é a norma deste vetor? Qual que é a norma? Quanto vale o comprimento deste vetor? Vamos lá então? Então, vamos fazer aqui, eu tenho V igual a B, vamos calcular quem que é o vetor AB. Então, em primeiro lugar, né? Quem que é o vetor V? Então, eu vou fazer aqui o vetor V, pessoal, vetor AB é a diferença de B menos A, sempre extremidade menos origem, tá? Então, eu vou fazer aqui. Quem que é o vetor AB? Então, eu vou pegar B menos A. Então, 2 menos 3, menos com menos vai dar mais, então vai dar 5. Não posso errar nas contas. Agora aqui, AB, né? Então, 4 tira menos 2. Então, 4 menos 2 vai dar mais 2. Então, 4 mais 2 vai dar 6. E agora, 3 menos 1, B menos A. Então, 3 tira 1 vai ser 2. Então, este é o vetor AB. Tudo bem? 5, 6, 2. E quem que é a norma do vetor AB? Opa! A norma do vetor, o tamanho desse vetor aqui, eu posso colocar ele como distância, né? Entre esses dois vetores, né? Ou simplesmente, vocês vão ver mais adiante que a gente pode escrever ele como raiz quadrada de cada termozinho aqui ao quadrado, tá? Do vetor, né? Ou usar a distância entre dois pontos. Mas aqui eu vou usar aqui um teorema que a gente vai ver que é bem mais prático para calcular o tamanho e o comprimento do vetor. Então vai ficar, que vai dar conta, tá? 25 mais 36 mais 4. Eu já fiz essa conta aqui, vai dar 40, 50, 60, raiz de 65. Eu não sei se dá para fatorar, eu acho que não, tá?
Então, o comprimento, ou perdão, o vetor está aqui, e a norma, o tamanho, o comprimento do vetor está aqui. Raiz de 65, certo? Então, aqui eu usei a mesma, já fiz aqui. Então, o vetor V é 562 e a norma é raiz de 65. Nós já fizemos agora aqui na mesa, aqui, certo? Bom, vamos adiante. Né? Dados os vetores 1 e 3, né? O vetor 1 e o vetor V, 1 e 2 e W, 2V. Determine a soma U mais W. Pessoal, isso é bem tranquilo, tá? Só para a gente exercitar um pouquinho. Bom, o W, na verdade, ele é 2V, então eu substituí aqui. E agora eu vou substituir aqui 1, 3, mais 2, 1, 2, que são as coordenadas de U e de V, certo? E daí eu vou multiplicar 1 vezes 2 e 2 vezes 2. Então vai ficar, vou abaixar esse aqui e aqui vai ficar 2,4. Então 1,3 mais 2,4. E agora eu vou somar isso aqui, vai dar quanto? 1 mais 2 vai dar 3, 4 mais 3 vai dar 7. Portanto, a soma desses dois vetores vai ser igual a 3,7. Tudo bem? Então está aqui resumidinho. Bom, próximo exemplo, mostre que os vetores S e T são linearmente dependentes. Então vamos lá. Para eu mostrar que dois vetores são LD, eu preciso mostrar que um vetor é múltiplo do outro, né? Na prática eu estou mostrando que eles são paralelos, tá? Ou colineares, tá? Mas algebricamente, para mostrar que dois vetores são linearmente dependentes, nós devemos mostrar que existe um número k tal que um é múltiplo do outro, k vezes o outro, certo? Então vamos lá. Devemos mostrar que existe um k tal que o vetor S é igual a k vezes t, certo? Então vamos lá. A mesa digitalizadora aqui, então vou ter 3,7, que é o vetor S, eu tenho que mostrar que existe um k, tá? Que funciona tanto para a abscissa quanto para a ordenada. Então vai ficar 3,7 igual a 6 vezes k vai dar 6k, 14 vezes k vai dar 14k. E daí, pessoal, agora aqui eu vou, da abscissa, eu vou ter que 3 é igual a 6k. Vou isolar aqui o k aqui, então vai ficar k igual a 3 sobre 6, que vai dar 1/3. Tudo bem? Da mesma forma, agora aqui eu tenho 7 é igual a 14k. Então, 7 é igual a 14k. Isolando k, k vai ser igual a 7 sobre 14. 7 vezes 1, opa, aqui então aqui está errado. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14. Então, k vale 1/2. Aqui, 3 vezes 1, 3, 3 vezes... Opa, professor! Então, aqui é 1/2, tá, pessoal? Então, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Então, k aqui vale meio. Portanto, o que está escrito aqui? Aqui está escrito que o vetor S é meio vezes o vetor T. Ou seja, um vetor é múltiplo do outro, na razão 1 sobre 2. Tudo bem? Ou seja, eles são LD, linearmente dependente, né? Então, portanto, eu mostrei que existe o K, no caso aqui eu errei a continha, tá? Me perdoem, mas K é igual a 1 sobre 2, tá? Então, como eu comentei, o vetor S é meio vezes meio vezes T. Se alguém quiser tirar a prova real, só multiplicar aqui, que vai ter que voltar no vetor S, né? Geometricamente, aqui está o vetor S, 3,7, e aqui o vetor T, 6,14. Se eu colocar os dois no mesmo plano cartesiano, olha só, os dois têm a mesma direção, tem o mesmo sentido, mas o sentido não importa, né? Mas tem a mesma direção e o tamanho também não importa. Tem a mesma inclinação, então eles são linearmente dependentes, certo? Bom, agora vem o legal. Mostre que U e V são conjuntos LI. Agora eu vou falar um pouquinho de matemática para vocês antes de resolver esse exercício aqui. Pessoal, a gente tem a definição do que são dois vetores LD, quando um é múltiplo do outro, tá? Só que a gente não tem definição para conjunto LI. Então a gente vai usar uma técnica que diz o seguinte, é redução ao absurdo, tá? Então eu vou supor que esse conjunto formado pelos dois vetores é LD e vou chegando numa contradição. Portanto, ele não é LD. Se ele não é LD, só pode ser LI. Tá? Vocês vão ver isso lá em análise, nas outras disciplinas. É uma técnica muito utilizada, né, pelos matemáticos. Ela quer provar que os naturais é ilimitado, né? Não tem um maior número. Então a gente supõe por absurdo que existe um número que é maior que todos os naturais. Daí a gente começa a usar os axiomas ali, as definições, e chega num absurdo, numa contradição. Tá? Então a técnica muito utilizada é o que eu vou apresentar para vocês agora, neste exemplo aqui. Então, suponhamos, por absurdo, que esse conjunto,
que eu quero provar que é ali, tá? Eu vou usar a técnica da redução absurda. Suponhamos que existe um número K tal que esses dois vetores são múltiplo um do outro, ou seja, que formam um conjunto LD, certo? Bom, então agora a gente vai substituir aqui o U e o V aqui, e tentar achar o valor de K. Eu estou tentando mostrar que é LD, e vou chegar em uma coisa muito estranha. Então, quando eu substituo as coordenadas do vetor U e do vetor V, tá? Agora eu vou multiplicar aqui, vai ficar K vezes 1, K vezes 0 e K vezes 2, K vezes 1, K vezes 0 vai dar 0, e daqui eu tiro o seguinte, o 1 é igual a K. Eu tiro que 1 é igual a 0. Opa, professor, 1 é igual a 0, que legal, que estranho, né? E 1 é igual a 2K. Na verdade, a hora que você chegou aqui, você já podia até parar, tá? Mas enfim, eu cheguei que 1 é igual a 2K. Então, igualando aqui, a gente chega nesses três, né? Aí a gente olha aqui. Então, a primeira diz que 1K é igual a 1. A segunda diz que 1 é igual a 0, ou 0 é igual a 1. E a terceira diz que K é igual a 1 sobre 2, dessa terceira aqui. Isso é um absurdo, uma contradição. Por quê? K só pode ser um número, ou seja, não tem um número que vai funcionar para a abscissa, para a ordenada e para a altura Z, de modo que essa igualdade vetorial seja verificada. Então não existe um K que funciona para os três. Para o primeiro, K igual a 1 funcionaria, porque 1 vezes 1 vai dar 1. Agora, que número que eu multiplico por 0 que vai dar 1? Para a segunda ordenada ali, não tem, não existe. Então, na verdade, eu já poderia parar aí. E o que funciona para o terceiro ali, 1 para ser igual a 2, quem que multiplica? É 1 sobre 2. Então, esse 1 sobre 2 funciona para a terceira, mas para a primeira e para a segunda não funciona. Portanto, esse vetor não é múltiplo do outro. U não é múltiplo de V, e, portanto, esse conjunto não é LD. Consequentemente, esse conjunto só pode ser LI, linearmente independentes. Na prática, eles formam um ângulo maior que 0 e menor que 180. Não esqueçam disso. Certo? Então, aqui absurdo, portanto, esse conjunto é LI. Certo. E agora, dados os dois vetores U e V, vamos mostrar aqui o vetor W, opa, estou de ponta cabeça, que esses dois vetores, esse vetor W é a combinação desses dois outros vetores, tá? Então, W é a combinação linear, se ele é igual a Azinho vezes U mais Bzinho vezes V, tá? Eu tenho que mostrar, exibir quem que são esses Azinho e esses Bzinho. São os números reais que eu tenho que mostrar que existem. Se eu não conseguir mostrar, é porque o conjunto é LI. Perdão, que não existe a combinação linear. Então, devemos exibir Azinho e Bzinho tais que essa igualdade é verificada. W é a combinação linear soma desses dois vetores. Então, eu vou substituir as coordenadas de W, substituir as coordenadas de U e substituir as coordenadas de V, tá? E agora eu vou multiplicar A vezes 1, depois Bzinho vezes 1 vezes 0 vezes 2, tá? E agora eu vou somar A mais B vai dar A mais B, né? A mais 0 vai dar A e A mais 2B vai ser A mais 2B. Então, fiz a sominha aqui, certo? Chego nisso aqui. Agora, aqui eu consigo, né, montar um sistema com 3 equações e 2 incógnitas. Então, aqui eu vou igualar isso aqui a 5, igual a B, A mais B, 3 igual a esse Azinho aqui, e 7 igual a esse camaradinho aqui. Então, eu tenho um sistema com 3 equações e 2 incógnitas. Então, segue que Azinho mais Bzinho é igual a 5, Azinho já é 3 de graça aqui, e agora a gente resolve. Resolvendo isso aqui, pessoal, a gente vai chegar que Azinho é igual a 3 e Bzinho é igual a 2, né? 2 mais 3, 5, tá? E funciona aqui também. Portanto, existe solução, né? A solução desse sistema é Azinho igual a 3 e Bzinho igual a 2. Portanto, o W é combinação linear desses dois vetores U e V. Ou seja, W é 3U, que é o Azinho, mais 2B, que é o Bzinho. Lá na álgebra linear, a gente disse, na verdade, que o 3 e o 2... né, são as coordenadas, né, do vetor W em relação à base U e V, né, porque U e V, como não são ali, eles conseguem formar uma base para o plano, no caso aqui, para o plano que o Wzinho está, tá? Isso é curiosidade, enfim. Então, prova real. Se você quiser fazer a prova real, é só substituir e multiplicar tudo aqui. Tudo que eu fizer do lado direito vai ter que dar o quê? 5, 3 e 7, né, se eu multiplicar as continhas e fizer aqui, certo? Bom, agora, acho que é o exemplo do livro, exercício 7, um exercício meio desafio, né? Meio que de vestibular, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, considere um hexágono ABCDEF, né, com O no centro. Prove que AB mais AC mais AD mais AE mais AEF é igual a 6A. Então, tem que provar que a soma desses vetores é 6 vezes AO, tá?
Então, assim, isso aqui tem, enfim, não sei se posso dizer infinitos, mas existem várias maneiras de resolver isso aqui, tá? É só você conseguir falar, olha, eu tenho que chegar no 6A, 6AO, né? 6AO. Então, eu tenho que dar um jeito de ficar aparecendo coisas parecidas com a O, ou seja, vetores com a mesma modo, mesma direção do que o AO. Essa aqui é a brincadeira, porque eu quero 6 dele, né? E algumas coisas vão sobrar e vocês têm que falar, puxa vida, isso aqui tá sobrando, e não tem nada a ver com a O, então vai ter coisa que cancela aí. Essa aqui é a mágica, tá? Aqui é a brincadeira para esse exercício. Então vamos lá, o vetor AB, tá pessoal? Opa, ponta cabeça. O vetor AB eu posso desmembrar esse vetor aqui, eu posso desmembrar como AO mais OB, tá certo? Então ele é a soma de dois vetores, este mais este, certo? Agora o vetor AC que está em roxo, eu posso escrever como soma de AO mais OC. Então tá aqui, AO mais OC. O vetor AD, que é esse grandão aqui, eu posso escrever ele como o vetor AD grandão, eu posso escrever como soma de AO mais OD, que está aqui. E agora o vetor AE. Então AE eu posso escrever ele, que está aqui em vermelho, como soma do AO mais OE. Então AO mais OE. Ele tem um AF, né? O AF, sumiu ali, AF eu posso escrever ele como soma de AO mais OF, azul mais verde. Então, AO mais OF, certo? Então, vamos ver aqui agora o que nós faremos. Perceba que eu tenho AO, 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 AO. Eu tenho 3, 4, 5 AO. Está faltando um, né? Então, vamos ver se eu fiz outra coisa aqui. Então, perceba que OB, quem que é OB aqui? Aqui está o OB. O OB é o mesmo que menos BO. Então, quando eu mudar, por exemplo, eu tenho o vetor XP. Se eu mudar a sequência da letra, X, PX, é só colocar o sinalzinho, tá? Então, na verdade, se eu muda a ordem das letras, eu tenho que colocar um sinal inverso, tá? Na verdade, ele é o oposto do oposto, a grosso modo, tá? Então, se eu tenho o vetor KF, então se eu pegar e colocar FK, existe uma relação, ele tem o mesmo modo, a mesma direção, só que sentido oposto, então tem que ser menos FK. Então, se eu mudar a posição de duas letras, eu só troco o sinal, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora aqui. Então, OB é menos BO, certo? Agora aqui, quem que é o vetor AC? O vetor AC, ele vai ser o quê? Menos CO. Então, OC, eu tenho o CO e o menos CO volta a ser o AC. Então, se o AC é assim, CO assim, menos CO vai ser para cá, ou seja, vai ser o mesmo, né? Então, o oposto do oposto, né? Então, OC vai ser menos CO, tá? É substituir. Vamos agora, acho que o OD. Quem que é o OD? Bom, o OD, que legal, ele é igual a AO, então aqui vai virar um AO. E agora, vamos ver se eu tenho alguma coisa que já dá para cancelar. Quem que é? Ok, BO, tá, vamos aqui agora aqui olhando BO. Quem que é BO? BO tá aqui, né? BO é OC, olha aí, BO é OE, é isso aqui, isso. Um é igual ao outro, então vou substituir BO por OE. Certo? Próximo agora, quem que vai ser? Quem que é o CO? CO, estou escrevendo em vermelho, ele vai ser igual a OF. OF, tá? Então, OF, está aqui. E por que eu estou procurando? Eu estou procurando coisas que se cancelam, tá? Estou procurando coisas que se cancelam. Então, por isso que eu fiz aparecer um OE aqui, porque eu já tinha um OE aqui. E o OE não tem nada a ver com AO. E por que eu fiz aparecer um OF aqui? Porque eu tenho um OF ali e o OF não tem nada a ver com o AO que a gente quer, tá? Então aí que tá a brincadeira, beleza? Bom, agora sim, eu tenho AO, vamos voltar aqui, eu tenho AO, 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 AO e AO. 1, 2, 3, 4, 5, mais um AO. Então eu tenho 6 AO, opa, eu já tenho 6 AO. Mas eu quero chegar que isso é igual a isso, mas eu tenho coisa sobrando, eu tenho esse camarada sobrando, eu tenho esse sobrando, mas eu já manipulei, tá? Então eu tenho 6 AO, e daí sobra quem? OE, menos OF, OE e OF. Mas eu tenho OE negativo, cancela com OE positivo. OF negativo, cancela com OF positivo. Por isso que eu fiz aparecer esse OE aqui, tudo bem? Então, cancelando aqui devidamente, nós restam apenas 6AO, que é o que nós queríamos demonstrar. Portanto, AB mais AC mais AD mais AE mais AF é igual a 6AO.
né? Portanto, é o que a gente queria provar nesse exercício. Certo? Então, pessoal, a gente fez agora vários exemplos, exercícios aqui relacionados aos vetores. Então, nós finalizamos a unidade 1. Espero que vocês tenham aprendido aí. Tá? E a próxima aula nós retornamos na unidade 2, falando um pouquinho de multiplicação de vetores. Ok, pessoal? Um abraço, fique com Deus e até mais.